vai ter a apresentação aqui de Muito Além da Busca do Conhecimento, né, do João. A gente já agradece, a gente manda. Não, tranquilo, obrigado. Eu que agradeço e igual eu falei para estou disponível para o FB todo tempo. Eu já fiz no FB lá em Taguatinga. Eu sou o João Ginaldo Kizangama. A minha formação é em tecnólogo, em processamento de dados, pela UNEB. Minha área é mídias sociais, mas voltado para a busca, tá? A busca pela web. Fazer em busca e encontro de conteúdo. E eu sou muito assim de analisar também coisas que já tem um tempo. Eu tenho um lote assim de jornal daquela de TI guardado de 20 anos. Porque eu gosto de analisar a evolução tecnológica e tal. Eu acho que se eu não fosse da área de TI, eu seria um professor de história, porque eu gosto muito de ler sobre biografias. Esse é o meu e-mail, dkizangeto, se vocês quiserem mandar alguma coisa. É o canal no YouTube também, onde tem umas 15 palestras que eu já fiz com vasto conteúdo além desse, que vocês vão curtir muito de ver. Tá? Tem esses dois livros, ó. Esse aqui que é do Google, esse aqui que é do DuckDuckGo. Esse foi lançado em maio de 2014 e o que está na Amazon, esse aqui, março de 2017. A palestra tem 15 anos. Né? Eu resolvi dar a palestra, porque o Google, na verdade, eu uso desde quando ele surgiu, usava o KD. Quem é que lembra do KD? O cara antes do KD, a Alta Vista aqui. A Alta Vista ele foi sepultado definitivamente pelo Yahoo em pouco tempo. Deixaram lá a páginazinha sem implementar a melhoria. Eu vou passar rapidamente aqui algumas informações com relação à evolução humana, né? Para a gente entender como foi esse caminho que nos trouxe até aqui. Algumas coisas que tem muito a ver com o final que a gente trabalha hoje. A gente usa dedo, mas antigamente era cunha. Desde o início era cunha, depois estilete, depois caneta, tinteiro, não sei chegar no dedo. Essa evolução que a gente vai olhar aqui rapidamente. Aqui eu quero primeiro distinguir o que foi que fez com que a gente dominasse. A inteligência e a criatividade. Mas a história diz que foi porque nós fomos os únicos animais que dávamos tempo para registrar as coisas que aconteciam. Como nós registramos, isso foi passando de uma geração para a outra, criando o conhecimento. E daí foi que a gente começou a dominar. Né? Então a inteligência e a criatividade, a gente desenvolveu suportes, formas e meios diversos com a finalidade de se comunicar. Nós somos eminentemente comunicativos, a gente tem vontade de mandar ver, né? Vir aqui e começar a falar. Então a gente começou pelo oral, né? Eu fico imaginando aquele cara meio troglodita chegar em cima de um monte assim, começar a falar, nem falar, grunhir, né? Esse foi o primeiro palestrante. Aí tem um monte de gente olhando assim, no final bate palma. Depois vem a escrita e tal, aí vem a impressa, o audiovisual e hoje o cyberespacial. Né? Hoje tudo está sendo colocado no meio digital. Essa conexão entre o meio real e o meio digital, o pessoal fala de hibridismo. É quando a gente migra de um para o outro intuitivamente. Né? Por exemplo, eu estou aqui com vocês na real, mas a minha página no Facebook me representa. Então as pessoas continuam se comunicando comigo, só não posso dar atenção para eles, mas eu estou lá no meio digital. Então o hibridismo é isso, a gente está indo e voltando. Né? Vai chegar um momento que, né? Aliás, hoje, se a gente pensar assim, vamos deixar o lado digital de lado, você não consegue mais, porque está tudo lá. Né? Aí os registros, através dos gestos, dos sons, dos visuais que a gente promove, né? São visual que a gente tem. Né? Hoje são os ícones, né? Os emojis. É uma forma visual de você se comunicar. Aí tem as escritas, a pensa e a internet. Como se registrava isso? Através das pinturas rupestres. A escrita era cuneiforme, né? É cuneiforme porque era feita através de cunha. Por isso que é chamado de cuneiforme, né? Aí vieram os hieróglifos, grafias hoje que a gente, né? O alfabeto e os emojis. Onde é que registrava? Alguém sabe quem é esse cara aí? Arquimedes de Siracusa. Onde é que se registrava isso? Nas paredes das cavernas. Né? Depois vieram as caixas de areia, por isso que eu botei a imagem aí do Arquimedes de Siracusa. Aí é uma estátua na Itália, onde ele está riscando no chão, que antigamente tem caixas de areia, que quando ele foi morto ele estava na beira do mar, se não me engano. Aí o exército romano invade, mas com orientação, não de caso, porque o comando romano conhecia ele e não queria que ele morresse. Mas ele fala isso aí, quando o romano vem falar com ele, ele diz, não perturbe meus círculos. Ele estava fazendo um cálculo matemático.
Aí o soldado romano enfiou a espada e matou. O primeiro era parede, depois caixa de areia, placas de argila, ossos usados através das escápulas de bovinos, como se fossem essas nossas omoplatas que tem na perna do boi. Então eles tiravam e registravam ali, porque era uma área grande, né? Os blocos de pedra em madeira, em papel, no formato magnético, no formato óptico e agora no formato holográfico. E o papel sofreu evolução também. Primeiro era um papiro, uma planta aquática do Egito, né, que eles secavam e registravam naquela planta, só que ela se deteriorava, aí criaram o pergaminho com pele de carneiro, ou do né, foi o grego que criou, o egípcio que criou o papiro, o grego que criou o pergaminho. Aí vieram os palimpsestos, que são as mesmas peles raspadas e polidas para reutilização. Né? Depois vieram as lâminas de faia, pit na linguagem é uma outra planta também, só que mais resistente. Os papéis chinês, né? E depois agora o papel moderno. E os instrumentos auxiliares que foram utilizados para fazer esses registros? Os talhos de ferro, os cilindros de pedra, carimbos de madeira, redação manual, né? Já viram aquele filme A Rosa, né? O Nome da Rosa? Uhum. Naquela época, ele faz menção ali na Idade Medieval, que as cópias dos livros eram manuscritos. Os livros eram manuscritos, e se você quisesse uma cópia, você tinha que copiar. Tal, né? Aí tem a prensa fixa. Por que prensa fixa? Porque quando a prensa começou, eles criavam o texto numa página inteira de madeira. Pois o cara disse, não, eu posso criar as letrinhas, criar e montar. E aí ele não perdia o molde. Né? Ele mantinha um molde e poderia fazer as trocas de letras para poder criar um novo texto. Então criou a prensa móvel. A impressão em alto relevo para braille, principalmente. Né? Máquina de escrever mecânica, depois veio a elétrica, aí veio o teclado. Os primeiros computadores não tinham vídeo. Era só teclado, os primeiros computadores. Né? Impressora, impulsos térmicos e elétricos, né? Tem impressora térmica e impressora elétrica. As memórias magnéticas, as ópticas e as holográficas. Né? Então esses instrumentos aí foram evoluindo nesse sentido aí. O suporte para guardar o papel tinha o rolo, que, por exemplo, na Biblioteca de Alexandria era só rolo. A gente vai ver aqui. Aí vem os polípticos, que são placas unidas por argolas. E aí depois vieram os códices. Os códices já eram páginas protegidas com capa dura. Né? E aí tinha uma argola já marca fixada. E agora os livros, né? Não posso nem falar em e-book, porque eu estou falando de papel, né? E a guarda disso é feita em quê? Agora isso daqui já no digital. Né? No digital foram fitas magnéticas, depois fita de rolo, fita streaming, fita VHS, que a gente conhece dos filmes, né? Fita cassete, aquela pequenininha, sei que tem gente aqui que nunca viu, disco magnético, o rígido HD, né? O flexível disquete, aí tinha os de 8 polegadas, 5 1/4, de 3,5 polegadas. Veio o zip drive, que eram de 3,5 polegadas, só que aqui ele recebia até 1 mega, né, 1,5 mega, e o zip drive chegava a 100. E eles ainda estavam pensando em criar um de 200, mas não pegou. E hoje o iPhone com 64 GB. Nossa. Aí nós temos as memórias flash que deram origem aos SSDs e os pendrives. Né? Ao suporte digital óptico tinha o CD, que foi em 82, o DVD em 95 e o Blu-ray em 2002. Aí olha só, a caneta como evoluiu, né? Primeiro a cunha, que era um estilete, né? De ferro, de instrumento que cortasse a madeira ou a argila para registrar. Aí veio a pena orgânica, né? Porque a pena era tirada direto da ave, né? Eles só faziam um trabalhinho na ponta. Só que eles perceberam duas coisas. Uma, vazava muito o bico não segurava e ela desgastava também, porque era orgânica, né? Era uma cartilagem, sei lá. Aí eles criaram a pena metálica. A pena metálica existe até hoje.
Aí a caneta foi que surgiu em 1884, a esferográfica em 1888, 4 anos depois, porque essa caneta inicial também vazava. Aí veio a esferográfica, que é a caneta de Bic, em 1949. Legal, né? Aí foi que popularizou. A outra coisa muito interessante nessa busca pelo conhecimento são os surgimentos das bibliotecas. A primeira foi a de 700 a.C. para Surbanipal, o rei da Síria na época, que hoje é o Iraque, né? Ele começou com 22 mil placas, a escrita cuneiforme e a linguagem era o sumério e o acaico, né? Aí Alexandre, o Grande, viu essa biblioteca nas empreitadas dele, descobriu essa biblioteca e idealizou a de Alexandria. O interessante dessa biblioteca é que as pessoas fazendo a investigação lá, né, os arqueólogos, eles perceberam em outros lugares ao redor da biblioteca que tinham outros livros. Então eles acham que, porque o Assurbanipal ele queria a biblioteca só para ele, era só para ele. 22 mil placas, né? Existia o rolinho também, mas era tão pouco que não considerava. Então ele queria essa biblioteca só para ele e os filhos, a esposa. Mas eles perceberam que tinha outros livros deles em outras casas, ao redor da biblioteca. Então eles acham que o pessoal que limpava, né, os empregados, roubavam. Aí levava para poder ler. Aí Alexandre viu e criou aí a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, Carl Sagan, falou isso aqui, ó. Pela primeira vez poderíamos contar as estrelas, saber o tamanho da Terra, a distância do Sol. Havia laboratórios, jardins, escolas e mais de 500 mil de livros. Existiu por mais de 600 anos e hoje só restam ruínas. E ele continuou, né? A verdadeira história da humanidade. Nos últimos 100 mil anos, milhares de livros queimados pelos cristãos fanáticos no século III, muitos utilizados séculos depois para aquecer água no banho de muçulmanos. Você sabe que 10% só da biblioteca foi que foi salvo. E a gente não sabe 10% dos 10%. O conhecimento é muito amplo. Tem hoje a de Alexandrina, que foi pensada em 74 e realizada em 16 de outubro de 2002, que é essa aí da direita. Ó. A Biblioteca de Alexandria, eles faziam assim. Toda vez que uma nova civilização aportava no porto de lá, porque ela ficava bem em frente ao porto, eles confiscavam tudo, ninguém saía, e tudo que tinha dentro do navio era levado para a biblioteca e copiado. Vaso, estátua, tudo que era escrito, tudo que era pintado, tudo que era feito por aquela civilização era levado para dentro e só liberava depois que copiasse tudo. Foi assim que ela foi construída. Esse cara, Paul Outlet, ele criou um cara chamado Mundaneum. É um conceito. Isso daí, na verdade, nunca chegou a se concretizar. Sabe aquela fichinha de biblioteca? Nem tem mais hoje, né? Nem tem. Mas né? antigamente você chegava na biblioteca, a menina puxava uma gavetinha, aí em ordem alfabética, ela pegava um registrozinho. Esse cara criou esse registro. Olha aqui hoje. Né? Ele chamou isso de a superestrada da informação. Isso em 1934. Né? O computador ainda estava muito escondido ainda. Na verdade, em 1934 foi quando a Inglaterra conseguiu reproduzir a máquina de Babbage, que idealizou ela em 1834. Porque na época não tinha indústria para fazer as peças, e aí só em 1934 ele conseguiu reproduzir. Está lá no Museu Britânico em exibição. É esse cara aqui, ó, catalogando o mundo. Ele é considerado o pai da informação. O Alan Turing, lembra do Alan Turing? Alguém já viu o filme dele, Jogo da Agitação? Ele é chamado o pai da computação. O pai do computador é outro cara. Né? O pai do computador é o Babbage, o cara da máquina que eu falei ainda agora. Né? Então tem o pai do computador, que o computador é um instrumento. O pai da computação, que é o Alan Turing, que é a ciência de cálculo. E esse é o pai da informação, da ciência da informação. É um campo que ele chamou de documentação. Ele chamou a ideia que ele teve disso, de
documentação, um repertório bibliográfico universal, um banco de dados de informações que poderiam ser facilmente classificadas, pesquisadas e atualizadas em tempo real. Olha, naquela época não tinha como fazer isso. Mas ele visualizou esse projeto dele para o futuro, onde isso tudo ia ser feito em tempo real. Tá? Tudo no universo e tudo do homem seria registrado à distância à medida que fosse produzido. Desta forma, uma imagem em movimento do mundo será estabelecida, um verdadeiro espelho da memória. A partir de uma distância, todos poderão ler texto ampliado e limitado ao assunto desejado, projetado em uma tela individual. Desta forma, todos da sua poltrona poderão contemplar a criação em todo ou em certas partes. Olha só, né? Descreveu o que a gente vive hoje. De computador, de tudo. A gente vive hoje um problema, né? Que é o quê? A quantidade de informação que a gente tem. Quanto maior a quantidade de informação, maior a possibilidade que a gente tem de errar. Né? Mais difícil vai ser focar em um determinado assunto ou um determinado ponto. Né? O cérebro ele tem dificuldade de digerir a quantidade de informação que a gente recebe através dos olhos e do ouvido. Né? Quem recebe através do dedo. Né? Tudo está à disposição e aí cria-se um paradoxo da escolha. Você fica angustiado e aí você tem uma quantidade de informação enorme em um tempo exíguo. Aí as coisas se tornam muito equivalentes. Você tem uma coleção enorme de dados aqui, todos são muito parecidos. Tem uma quantidade enorme que é muito parecida. Né? E aí as diferenças são mínimas, e aí você escolhe qualquer coisa. Não é verdade? Não, eu vou ter que escolher, então eu vou escolher. A gente tem que aprender a criar um filtro. Então, quando você tem dificuldade de escolher e tem tantas opções, você busca criar um filtro. Isso vai fazer com que a informação que resulte seja uma informação relevante para ti. E essa informação ela é relevante naquele momento, depois ela pode deixar de ter relevância. Né? Tá. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Estudo o Google desde quando ele foi criado. E o DuckDuckGo, eu comecei a estudar ele já tem 2 ou 3 anos. Né? Qual é a diferença de um e do outro? O Google, ele é rastreador, ou seja, ele pega tudo. Eles criaram uma constelação de ferramentas, né? Cada uma voltada para especificamente um tipo de informação. A busca de imagem, a busca de notícias, busca de informação na web. As buscas elas têm algumas características acessórias. Essas são as 4 principais. Essa última agora só tem no buscador do Google em inglês. Um é o Instant Suggest, que é sugestões instantâneas. Quando você está digitando, não aparece uma lista de possibilidades. Das sugestões. Média que ele pega do campo, né? Dos tais, mineração violenta. É impressionante você tentar imaginar como é que eles fazem isso. Mas adotar uma técnica de uso de vários processadores funcionando ao mesmo tempo. Teve um período que o Google usava a tua máquina. Ele dizia assim, eu posso usar a tua máquina, você autorizava. O que isso significava? Que toda vez que você estivesse ligado e você estivesse usando, ele ia usar você, para poder replicar as informações, estudar, avaliar. Os robôs iam varrendo a rede. Então, eles criaram essa técnica, que é o uso de vários processadores como se fosse um só. Esse instante sujas pega justamente de vários processadores que estão executando a busca, que são parecidas com a tua busca. Só que não é pessoas digitando ao mesmo tempo, não. Essas coisas já estão guardadas lá, num formato de índice. O que a pessoa geralmente usa quando procura por Apple? Vai ser 3 coisas, ou é algo relacionado à fruta, algo relacionado à nutrição, ou algo relacionado à Apple, do Steve Jobs. Então isso já reduz o filtro do banco. E aí ele vai juntando isso e mostrando para você o que as pessoas geralmente buscam quando estão digitando aquela palavra que você está digitando. A gente vai ver vários exemplos aqui muito interessantes. Tá? Esse Instant Answer, esse é o carro-chefe do DuckDuckGo. O Google faz, mas a fonte dele é muito restrita. Ele geralmente usa, por exemplo, o Wikipedia. Já o DuckDuckGo, e eu percebi o seguinte, tem algum desenvolvedor aqui, alguém que programa? Percebi que os programadores que contribuem com o Instant Answer lá do DuckDuckGo, eles usam para a divulgação do seu próprio site. Ou
seja, eles colocam a informação no site deles e criam a rotina no DuckDuckGo para buscar a informação no site deles. O Instant Results, eles foi desabilitado. Mas era aquele cara que quando você começava a digitar, os resultados já apareciam antecipadamente. Eles já estavam preenchendo a tua página de resultado ali. Sim, Só que desabilitou. Tu não lembra? Era pesado. Era pesado, demais, porque a conexão era sempre ruim. Era sempre ruim. Agora que está na hora deles, mas eles vão voltar. Eles vão voltar com isso aí. To people also ask. As pessoas também estão perguntando. Quando você diz assim, o que é Linux? Aí dá a resposta e logo embaixo vem uma série de perguntas. O que é open source? Por que o Linux é um pinguim? Outras perguntas. E o mais legal é quando você levanta a página, a gente vai ver aqui, que você clica na setinha para ele ampliar a resposta da pergunta. Cada vez que você baixa para abrir uma pergunta, gera outras lá embaixo. Aí aquela lista fica enorme. Isso é legal para quem produz conteúdo. Por quê? Já cria uma diretriz para o teu conteúdo. Eu vou falar sobre Linux, coloco lá, o que é Linux? Aí já gera uma série de perguntas que eu poderia incluir no meu conteúdo. Em vez de eu ficar pensando aqui no papel ou aqui no Word, né? Dizer assim, eu vou falar sobre o quê? O que é Linux? Tá, aí eu falo sobre o que é Linux, que tipo de outra pergunta eu vou fazer? Vou responder. E a partir daí você vai criar um conteúdo. Olha, o Instant Suggest, ó. Quando você digita e ele traz aquele monte de... Aqui é um Instant Answer, que é a resposta que é dada logo após, né? É o que encabeça a página de resultados, é o Instant Answer. Quando você diz assim, ó, how to instant RF, não sei o que, aí ele diz, para ativar os resultados imediatos, vá para a seção tal, aí ele te dá um tutorial. Aí o outro é o Instant Results, que são as páginas já de resultado listadas para ti. E o, ó, People Also Ask. What as the Linux? O que é o Linux? Aí aqui diz assim, o que é o sistema operacional Linux, o que é a distribuição Linux, o Unix é Linux ou Unix, tá? O que é o servidor Linux usado para quê? O servidor Linux é usado para quê? Então, ele vai listando uma série de outras respostas. Esses são os instantes sujas que já estão geralmente pesquisados nos Estados Unidos, né? Quem pegou, por exemplo, aí aparece logo quem pegou meu. Adivinha aí, o que é que aparece logo quando eu coloco assim? Quem pegou o meu queijo? Que é o cara mais conhecido aí, né? E aí vai, ó, eu gosto de, eu preciso de, né? Ó, quando eu ponho Bíblia, aí as pessoas geralmente procuram por Bíblia online, Bíblia católica, Bíblia Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, Bíblia para celular, Bíblia para Android, Bíblia em áudio, Bíblia download, Bíblia viva, Bíblia Sagrada online áudio. Então isso é o que geralmente as pessoas estavam perguntando ali naquela hora. Com relação a Salmo, né? Aí a gente pergunta que Salmo as pessoas mais buscam. É o 91. O Google é idiota, o Google é brasileiro. O Google da Microsoft. Ali geralmente deve ser uma pergunta, né? O Google da Microsoft. O Google é um site, é de qual empresa? O Google é do diabo. Não, a gente listou aqui os aplicativos, as utilidades. Ó. Google Tradutor, Google Maps, Google Earth, Google Chrome, Google Acadêmico. Tá? Profissional de TI, salário, o que é que o pessoal pergunta? Né? Salário, estressante, profissional de TI do futuro, o que é que faz, quanto ganha, Wikipédia, lá na Wikipédia o conceito. No mercado de trabalho, como é um profissional no mercado de trabalho, o perfil de um profissional de TI, o currículo, tá? Quando se fala em marketing, né? Marketing multinível, marketing digital, marketing de relacionamento, marketing na cozinha, marketing de guerrilha, marketing político, esportivo, de rede, direta, social. Professora Helena, do Lucimar. Engraçado, quando eu botei professora, aí vem um nome de professora, um monte de nome de professora, o próximo é professor, tá? Que eu queria saber, bom, se a professora é a Helena, quem é o professor? É o Filemon. É aquele cara, Filemon, né, das anões. Então vai embora.
A gente vai ver algumas demonstrações aqui de busca sobre o DuckDuckGo. Aqui é a equipe do DuckDuckGo, aqui são quantos representantes em cada local. Bem aqui tem um cara isolado. Eu fiquei curioso, australiano. Esse cara é o Chris Wilson. Ele mora aqui mesmo. Opa. Perto, né? Austrália. Voltado aqui pro oceano, né? Aqui é o Oceano Índico. Esse cara é o Gabriel Weinberg, é o cara que criou o DuckDuckGo. Ele criou sozinho o DuckDuckGo, manteve sozinho por uns 4 anos. E aí ele narra assim, poucas informações a gente encontra sobre ele. Ele criou o DuckDuckGo justamente por causa da privacidade. Então pouco você encontra informações dele na rede. Muito difícil. Esse livro tem muita informação sobre ele que eu tive que buscar em vários locais, tá certo? Por exemplo, eu não sabia que o nome, o patinho, ele tem um nome, é Dax, DAX. E só um post no... Você não encontra na rede, se você botar na rede, no Google, né, Dax, não acha. Só tem um post no Twitter. Eu encontrei no post do Twitter, eu fui varrendo o post deles. E eu peguei toda essa equipe dele e estou seguindo no Twitter. Então ele é muito inteligente, esse cara. Ele criou todas essas empresas na época, entre elas o DuckDuckGo em 2008, ó, né? Aqui 2010, 2014, 2009, 2013. Ele é anjo, ele é investidor anjo. Então se você tem uma ideia e ele gostar dessa ideia, ele promove você. O que foi que aconteceu? Ele criou um banco de dados, tipo um Orkut da época, só que era um banco de dados, de muita gente. Das pessoas com as quais ele se relacionava, prestava serviço, empresas, clientes. E aí uma empresa veio e deu para ele, pagou para ele 10 milhões de dólares. Aí ele com os 10 milhões disse, não, agora eu vou criar o meu negócio. E aí ele começou a desenvolver o DuckDuckGo, tá? Algumas características do DuckDuckGo. Primeiro, ele é uma chave. Uma chave é o quê? É um site personalizado ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar um novo serviço completo. É isso que ele é. Ele usa todas as APIs desses caras aqui. Ele usa APIs de terceiro. De quem? Do Yahoo Boss, que é um tremendo de um site de negócios, business, né? Ele não é o Yahoo Search, tá? Ele usa a API do Yandex, que é o maior buscador em termos de alcance, porque ele é chinês, se não me engano. Chinês ou... sei lá, eu acho que ele é chinês. Ele é um search e um browser ao mesmo tempo. Ele usa a API do Bing, né? E ele usa do Wolfram Alpha. Alguém conhece o Wolfram Alpha? O Wolfram Alpha, cara, quem lida com engenharia, cálculo, esse cara é uma rede enorme. Esse wolframalpha.com é só o buscador. Quer dizer, ele não é o buscador, tá? Ele é outra coisa. Depois a gente vai ver o que ele é. Aí você diz assim, ele não usa o Google? Usa. Ele usa a API do Google também. Algumas estatísticas do Google ele usa também. Aí você diz assim, mas ele não rastreia. Não rastreia. Ele só traz o dado de lá e usa aqui. E com a autorização do Google. O Google autoriza. Qualquer pessoa pode fazer isso. O que eu queria te dizer mesmo? Sim. Algumas aplicações que você linka no Google e ele te leva para um vírus, no DuckDuckGo não acontece isso. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu entro na busca de vídeos no DuckDuckGo, aí quando eu quero ver um vídeo, ele pergunta, você quer ver um vídeo aqui ou no YouTube? Se você vê no DuckDuckGo, você fica protegido de rastreamento. Então ele faz isso toda vez que você busca os resultados, quando ele clica, ele tem que ir para uma página com HTTPS. Se não for, ele não abre. Esse é o que o DuckDuckGo faz. Quando a gente usa o navegador do Google, ele guarda os pontos, né? Uhum. Como é que funciona isso no O DuckDuckGo não guarda cookies. Não guarda cookies. Não guarda nada. Ele não guarda nada para ti, tá? Então ele tem as APIs de terceiros, um exemplo aqui, as fontes verticais, que são as fontes que alimentam os instant answers, e a gente vai ver, é muita coisa, tá? E ele tem o próprio bot dele, que é o crawler DDG, DuckDuckGo, ou também chamado DuckDuckGo Bot, tá?
que é a aranhazinha dele que vai varrer o site. As fontes verticais dele, as principais, são mais de 400, eu acho que até mais de 1000. Já aumentou muito. Uma conhecidíssima, que é a Wikipédia, né? É conteúdo livre, então você pode pegar, você mesmo pode criar um site e você pode pegar o conteúdo da Wikipédia e redesenhar esse conteúdo. Você chegar lá, você programa ou você faz. Você tem a Wikia, The Home of Fandom. Essa Wikia é tipo esse Crunchbase. São das maiores bases de informações da web. São esses dois aí. Tem o WikiHow, que é muito bacana. É como se fosse uma Wikipédia de tutorial. Se você entra lá e quiser alguma coisa, ele dá passo a passo. Já, né? Tem o GitHub, que é os repositórios dos desenvolvedores. É lá que eles guardam as rotinas, os programas. Você também busca lá as informações. Você é programador? Sim, a gente usa como projeto. Tá. E tem esse The Free Dictionary. Muito usado nos Estados Unidos, esse cara. É um dos dicionários digitais mais completos que eu já vi. Pontos fortes do DuckDuckGo é o IP, que ele não guarda o TP, primeira coisa, ele não guarda. Mas esse cara aqui, na verdade, é assim, para combater o spam e aquele combate de DDoS, né, que eles fazem, se a tua máquina estiver sendo usada por um hacker para fazer um tipo de invasão dessa, ele bloqueia o teu IP. Aí você não consegue mais acessar. Ele faz um bloqueio automático dos IPs repetidos. Pô, simples a ideia do cara, né? E aí, se você quiser voltar a acessar, já que de repente você pode ser bloqueado, você manda para esse e-mail, ops@duckduckgo.com, né? Ele não te rastreia, e aí tem um site que fala sobre isso, Don't Track Us, né? Ele não guarda nada, ele não quer saber quem você é, ele não guarda os teus gostos, ele não guarda o teu IP, não guarda nada, ele não rastreia, tá? E tem o sem embolhamento, que eu chamo, que é o Don't Bubble Us. Você sabe o que é bolha, o efeito bolha? O efeito bolha é o seguinte, você pode contornar o efeito bolha, mas a maioria das pessoas, que se não sabe, vive no efeito bolha. O bolha já é criado no IP da tua máquina. Toda vez que tu tiver numa máquina com IP, que você já entrou no Google, ele vai, baseado nesse IP, já vai restringir as tuas buscas. É o que o DuckDuckGo não faz. Primeiro pelo IP. Aí ele começa a perceber que essa máquina acessa todo o tempo aquele tipo de coisa, faz todo o tempo perguntas sobre livros sobre tecnologia. Então, quando você quer saber alguma coisa de tecnologia, já vem livro para ti. Então, o embolhamento é isso, né? Por exemplo, você é evangélico, então não vem nada que não seja evangélico. Você é católico, não vem nada que não seja católico. Isso é muito negativo, porque você deixa de ver um monte de coisas. Né? Esses são os bangs. Os bangs é chamado de strong. É um ponto de exclamação e uma letrinha. Por exemplo, aqui é o Amazon. Aqui é o Wiki. Esse Amazon é o Amazon americano. Né? Aqui é o Wikipedia. Aqui é o Yelp, que é um outro buscador. Aqui é by. Quando você põe exclamação WA, é o Wolfram Alpha. Né? Quando você quer na Amazon brasileira, você põe a exclamação ABR. Espaço a letra. Aí ele leva direto para dentro do resultado no site da Amazon. Né? É muito bacana, a gente vai ver um exemplo. Aqui são recursos dos buscadores. Aqui é só do DuckDuckGo. Aqui é dos dois. E aqui é só do Google. Tudo isso aqui tem a ver com captura de informação. Ó. Cache. Hoje é a chamada Wayback Machine. É o nome do site. Wayback Machine. É um site do Google que guarda mais de 500 bilhões de páginas. Ele guarda, por exemplo, as páginas do Google desde quando foi criado até hoje. As versões. É porque ele guarda os caches. O data, você pode fazer pesquisa por data, tá, gente? As pessoas não sabem disso, mas você vai lá em ferramentas de busca, aí vem um novo, eu vou mostrar. Aí você tem, eu quero aquela de 1º de janeiro até 15 de janeiro de 1900 e alguma coisa. Aí ele vai lá e pega.
O histórico de navegação fica guardado, né? Tem o Google History, que aí quando você vê tudo que você buscou, e aí ele separa. É na web, é o vídeo, é notícia, é imagem, tudo que você buscou fica registrado. Você pode remover, tá? Correção a gente sabe, né? Se você digitar errado, ele vai te dizer assim, você quis dizer isso? O DuckDuckGo também faz isso. A resposta instantânea, que o DuckDuckGo também dá. A autossugestão, que o DuckDuckGo dá. E o Safe Search. O Safe Search é você dizer que você não quer conteúdo pornográfico. Aí você seleciona lá, eu não quero conteúdo pornográfico. Agora, detalhe. Mesmo que você não restrinja, no DuckDuckGo, difícil você ver um resultado ruim. Os bands, que a gente vai ver daqui a pouco, que são essas buscas, e ele nos leva à página de resposta do site. Páginas categorizadas, isso é sensacional. Antes, agora mudou, mas antes quando eu botava Apple, vinha uma série de opções. É empresa, é nutrição, é fruta, é local. Tem até um local chamado Apple, uma cidade. Tem um castelo chamado Apple, não sei aonde. Aí, turismo. Então ele classifica os resultados, você clica e ele mostra o resultado classificado. O crowdsourced é cruzamento de fontes. Ou seja, ele vem de vários lugares as respostas. Privacidade, que é muito bom, e PLS, ou seja, sem memorizar o IP. As sugestões instantâneas do DuckDuckGo. Open source, né? Aqui os instant answers, que a gente vai ver vários instant answers aqui, mas no final a gente vai acessar a página. E agora eu vou assumir porque a gente tem alguns resultados, né? Quando eu coloco assim, olha, events nearby, aí me traz resultados de eventos que estão próximos. Nearby, eventos próximos. Aí tem o traquinagem, que é no setor de indústria. O cara lá no Eixo Monumental, no Ulisses Guimarães, Centro de Eventos Brasil 21, tem ali no centro. Virginia Dark, decorações, Oasis. Aí vem vários tipos de ou casa noturna ou um show que está acontecendo em algum lugar. Quando eu clico, ele baixa e me mostra no mapa. E aí quando eu clico, também ele me traz logo o número, se tem algum valor correspondente, se for uma entrada. Certo? A pesquisa é somente em inglês aí, né? Ele é todo em inglês, ele não tem a tradução em português, mas ele procura em português. Agora, o comando nearby, você não pode botar, por exemplo, perto, ele não vai obedecer. Tem algumas coisas, por exemplo, que é o objeto, né, o nome, que ele só responde se tiver em inglês. Né? Mas ele responde com conteúdo local, ele não responde com conteúdo americano, tá? Já que tu está buscando aqui. No Google, como seria isso? Ó, vou clicar no Google e o Google é restaurante próximo, ele traz para mim. O Google já é, né? Vocês já ouviram falar no fone de ouvido? Que traduz? Já está em 40 linguagens. Eu tenho um fone de ouvido, você tem outro fone de ouvido. Já está acabando? Aí, quando você conversa, eu acho assim, porque tem um tradutor na web, ele detecta a língua. Então eu acho que o fone de ouvido também detecta, então eu não preciso configurar que eu sou em português e que tu é alemão. Ele já detecta, ele já sabe, já conhece, com certeza uma configuração que você vai logar com seu e-mail já para trazer todo o acervo. E aí ele vai traduzir em 40 línguas, já começou. R$500, se eu não me engano. Baratíssimo, eu acho. Eu não estou preocupado com o que os especialistas vão ter que superar para se igualar ou utilizar esse equipamento. Eu estou vislumbrando a maravilha que vai ser a massa usando o recurso. Não, vai ficar transparente, mas você não vai precisar mais disso. Vai ser a Torre de Babel digital. É igual o celular. É o celular. Se caso acontecer um legal, Não vai ter isso. Eu te digo. Eu vou falar um pouquinho sobre avanço tecnológico aqui, rapidinho. A última ruptura que houve foi no 2007, quando foi lançado o iPhone, né? O iPhone é um smartphone. É que o nome é patenteado pela Apple. Então, veja bem, existe uma matéria que eu estudava há uns 20 ou 25 anos atrás, chamada Convergência Digital. A gente estava falando só da convergência do rádio, dos jornais e da televisão. Mas tudo hoje converge aqui. A calculadora, a agenda, está tudo aqui, você não sente dificuldade. Esse cara, ele vai desaparecer daqui. E ele vai ser usado na hora que você quiser.
entendeu? Ou através de um comando mental. Você vai ouvir na tua mente sem a voz ser emitida. O grafeno, já ouviu falar no grafeno? O grafeno ele é dobrável, né? Ou seja, cara, vai ficar desse jeito. Então, e outra coisa, eles estão pesquisando fontes de energia ininterrupta. Não é energia que você acumule. É energia que está sendo gerada o tempo inteiro. Agora eu vou falar sobre civilização, classificação civilizatória. Michio Kaku é um japonês, estudioso, físico, futurologista, que ele diz que nós somos uma civilização do tipo zero. A classificação que é criada por Kardashev é um russo, onde ele classifica as civilizações conforme a quantidade de energia que usa e reutiliza e gera e conserva. Então a gente é do tipo zero, a gente só consome. Para a gente chegar à civilização do tipo 1, eles preveem assim que daqui a 200 anos a gente já vai ser do tipo 1. O que é do tipo 1? Nós vamos aprender a dominar o tufão, o maremoto, o terremoto, o fogo. Todo tipo de energia nós vamos dominar. O SoundCloud, né, tem algumas informações, a gente busca uma banda e tal, aí coloca a palavra SoundCloud, aí ele traz as músicas aqui prontas para serem executadas. Olha, eu dou play, ele executa a música. Quando ele terminar de executar essa música, ele vai para a próxima. Ele corre todo mundo, ó. Eu venho bem aqui nessa grade, aí ele amplia. São outros resultados. Eu estou ainda na segunda música. O clima, né? Ó, a gente clica clima, ele diz para mim que está 31 graus. Eu posso também gerar isso no Google. O Google também tem esse clima. Opa, tá aí o clima. Fish Recipes, né? Receitas de peixe. Ele traz para mim. Eu clico na receita, ele me leva para o site. Aí eu começo a descobrir, é Yumli, o nome do site, né? Mas lá no resultado da busca ele já te dá essa informação. Ele diz bem aqui, ó, Yumli. Mas no Yumli, vou ampliar a grade de receitas do peixe. O Google também me dá esse tipo de coisa, olha só. Eu quero uma receita, peixe receita. Ele me traz uma receita que ele trouxe lá do tastemade.com, né? Mas são formatos de desenho diferentes. Quem faz esse formato, esse desenho é o programador, tá? Então, é para mim. Sunrise, Sunrise, ele me dá o nascer e o pôr do sol. Depois você procura saber, por que eu preciso saber qual é o horário do nascimento, do nascer e qual é o horário do pôr do sol. Depois você se pergunta. Quem mexe com plantação. Com plantação, né? As naves espaciais. Por exemplo, se você quiser carregar uma bateria. E tem um outro detalhe, eu pesquisei como é que calcula a hora que o sol vai nascer. Gente, é uma fórmula enorme, gigantesca. Então não é à toa, isso existe por um motivo qualquer. Quando eu ponho sunrise ou sunset, sunrise é nascer do sol, sunset é o pôr do sol, o DuckDuckGo me dá os dois. Já o Google não. Eu tenho que pedir nascer do sol, ele me dá. Eu tenho que pedir pôr do sol, ele me dá o pôr do sol. Mas se eu quiser, eu posso pedir os dois ao mesmo tempo. Nascer, pôr do sol. Aí ele me dá as duas respostas. Cadê os livros? Vocês já viram os livros? Isso eu explico no livro. Para você ter uma ideia, eu faço uma explicação minuciosa no livro do Google. Inclusive eu forneço fonte, tudo, da onde eu busquei, onde é que tem explicação. Não tem só o comando nu e cru, não. São 330 páginas, é muito bom. Se você quiser comprar, é R$100 o preço do livro mais o frete. Por incrível que pareça, o correio come 25% do valor. Tudo bem. Aqui também eu faço testes, eu falo como é que eu descubro as coisas e tal. Só que aqui no Google, aqui no DuckDuckGo. É muito legal. Aí você diz assim, para que eu vou querer saber dessas coisas? É assim que começaram a fazer os estudos sobre o carro autônomo. Porque o carro autônomo vai ter que descobrir as coisas. E a gente descobre perguntando e respondendo. Perguntando e respondendo. Perguntas diretas, tá certo?
É que a gente está tão habituado que a gente perde a sensibilidade da coisa mesmo, como é que ela acontece. É muito interessante isso aí. Eu tenho aqui Quotes Galileu Galilei, ele me traz uma frase, né? Frase sobre... Aí eu posso pedir ou do personagem ou de um assunto, por exemplo. Quotes Artificial Intelligence. Aí ele me traz uma frase sobre inteligência artificial. E o cara, a fonte dele é esse cara aqui, o BrainQuote. É muito bom esse site. Eu vou clicar aqui só para a gente acessar o site. É porque ele não... tá aqui. Esse site é violento, cara. É um dos maiores sites sobre frases que eu já vi na minha vida. Você põe aqui Albert Einstein, aí vem as frases que Albert Einstein falou. É muito legal. Mas, por isso que eu digo assim, é além da busca. A gente está vendo como a busca funciona, mas a busca te dá muito mais informação do que aquela que você está vendo ali. Há uma coisa implícita nela que é fantástica, e a gente não está perceptivo a isso. Nós temos aqui @DukeDukeGo, ele me traz os dados do Twitter, né? Aquele bio do Twitter, né? Aqui quando eu ponho o G+, LibreOffice, ele me traz todos os perfis do LibreOffice no Google+. Quando eu ponho Gravatar, dxang@gmail.com, que é o meu Gmail, ele traz para mim o perfil do Gravatar que eu tenho. Gravatar é uma rede social do Google. Blood Donor AB Plus, ele me diz quais são as possibilidades de doação de sangue desse tipo. 1983, Chinese Zodiac, ele me traz qual é o zodíaco chinês do ano. Né? Não foi o ano que eu nasci, tá? Eu nasci em 64. Eu tenho 53 anos e eu posso te dizer uma coisa, cara, é fantástico. Eu já entrei em CPU para consertar computador. Eu entrei assim, abri a porta da CPU, entrei um calor danado, cheio de placa para consertar, trocar e assim, no computador da IBM. Aí uma vez eu consertando uma CPU, eu sou suporte técnico no governo. Aí eu consertando uma CPU, cara, suando. Caiu uma gota do meu suor no meio do processador. Eu não vi. Tá. Quando eu, no meio do processador, não, desculpa, na perninha, que conecta ele na placa. Aí, fui trabalhar, não sei o que, era em Boa Vista, trabalhava para o Serpro na Receita Federal. Conheci um cara lá, bacana, um velhão da TI. Tá, beleza, bacana. Quando eu volto para casa, que eu ligo o computador da falha, aí quando eu abro, oxidou só as perninhas. As perninhas. Eu não tenho ferro, eu sou trocador, na verdade. Eu sou da época ainda que já se trocava placa e não se consertava. Mas o velhão consertava. Aí eu levei a CPU para lá, e disse, agora que a gente conserta. Fez direitinho, uniu as perninhas, funcionou na CPU. Bacana, né? Assim, é muito bacana, eu sinto isso, de ver como é que essa coisa vem, cara. É muito legal. Não confundam celular com smartphone. Tá? O celular existe desde 1900 ou 1800, não sei o quê. Tanto que tinha aquele celular grande, que era posto na costa do soldado, com uma bateria gigante para ele funcionar no meio da selva. Isso é celular. Smartphone é esse que está cheio de aplicativo. Não confunda. Inkscape Shortcuts. Os shortcuts são os atalhos de teclado. Então você põe GIMP Shortcuts, Photoshop Shortcuts, aí ele traz. E o mais legal, eu vou acessar aqui só para você ver. Eu venho bem aqui no izinho, ó. Aí eu digo assim, ó, mais informações. Aí ele me leva lá para o repositório de programação dos Instant Answers. Aqui é a rotina. Se eu quiser, eu acesso a programação que o cara fez para gerar essa rotina. E são programações, são módulos pré-prontos. Você não precisa programar. Por exemplo, esse cheat sheet, que é cola, né? Tipo uma cola, que é o teclado e o que faz. O teclado e o que faz. Isso você faz no texto. Aí joga aí quando ele executa lá, ele vai lá no Instant Answer dele, não veio o resultado, né? Mas é muito legal. Deixa eu ver se rola aí. Esse stopwatch é o cronômetro, né? Você vai lá, você começa. Aí você pode fazer um lap. Você faz um lap e ele registra aqui quanto tempo foi o primeiro lap.
Pá. Ou se você quiser, dá o stop e inicia de novo. Dá o stop, ele põe lá embaixo, ó, inicia de novo. A diferença entre esse stop aqui e o lap é que o lap ele não dá uma pausa. Você faz o lap, é como você quer contar fases de um circuito que não vai parar. Então você marca os pontos. Aí você está aqui, aí, pá, aí você só clica no lap aqui, ó, sem precisar olhar, só vendo as fases que aquele cara está percorrendo. O stop não. O stop, pô, aí dá para te tomar um cafezinho. Ó, já fez a primeira fase. Aí vai começar de novo, já, pá. Ah, terminou. Beleza, vou tomar um cafezinho. Sacou a diferença do lap? É isso. É um cronômetro muito legal. Eu posso botar Movies with Chuck Norris. Aí ele vem. O Duke Go, ele traz isso. E aí ele traz aqui, eu posso fazer a grade, ó. Né? Aí eu volto de novo para a lista. Ou eu posso vir aqui, ó, no navegador horizontal. Beleza? Ele faz o carrossel. O Google escolheu o carrossel. Eu vou lá no Google, ele me traz a mesma coisa. Chuck Norris. Aí eu ponho filmes, né? E aí ele traz esse cara aqui, ó. Se eu quiser, é porque aqui, tá, eu clico e arrasto aqui, ó. Aí ele aqui já botou a seta. Tá, beleza, bacana. Aqui ele não botou. Aí eu vou, ele só não mostra em forma de mosaico. Aí não, só no carrossel. Aqui códigos de cores, né? Esse Color Picker é muito bom, cara. Esse Color Picker. Ah, eu quero verde. Aí bem aqui tu vai brincando. Aí ele vai trazendo RGB, HSV e CMYK. Você clica aqui. Ah, eu quero tom vermelho. Beleza, aí aqui tu vai achando o tom. Se você quiser já tem o código, você coloca aqui e insere direto. Tá bom? Isso é bom para desenvolvedor que quer uma cor complementar. Ele traz a cor complementar. Olha o Apple. Olha só a classificação, eu acho que eu deixei por causa disso, que eu queria mostrar a classificação das páginas. Isso não está funcionando mais, tá? Tanto que não tem o link, por isso que eu não botei. Ele já mudou isso aí. Mas a rotina está lá, para quem quiser melhorar e botar ela ativa. Você tem Apple, aí quais são os tops de resultado, né? Na cadeia de busca, quem é que está no topo? Tem 2 no topo, ele mostra aqui, 2 ou 3? 3. Aí em Botânica tem 11 resultados. Quando eu clico aqui no Botânica, esse carrossel vai para o primeiro da Botânica. É muito bacana isso, cara. Companhias, né? Aí tem filme e televisão. Apple Music, Apple Places, Apple Technology. Mas, mesmo que não funcione, esses caras aqui, tu pode botar Apple Botany, colocar essas palavras, que isso funciona como eles chamam de gatilho. Apple Technology, aí vem. Apple Politics, aí vem. Só não funciona mais a classificação do resultado do tema. Só isso. Olha os Instant Answers, né? Os Instant Answers, ele diz aqui para mim, já são 1233. São 1233. E aí lá, cada um é uma finalidade, tem uma classificação. Por exemplo, tem goodies, que são guloseimas, né? Especiarias, long tail, tem vários tipos, né? Goodies, por exemplo, aí vem só o Gzinho dos goodies. São as classificações que eles dão pro... Eu quero dar o último comando. Eu vou avançar. Olha aqui o bang, né? Eu coloco interroga a ABR, que ele vai para a exclamação ABR Duke Go, ele leva para a página do meu e-book. Que é o único livro que tem do Duke Go no mundo em português. Só tem um outro no mundo, só que não é a busca. Ele fala sobre economia. Como é a bolsa de valores da empresa, por que ela cresceu, como foi que ela cresceu, coisa boba da historinha. Listas, The Simpsons Characters, aí ele traz, aí lá em cima, ó, A, B, C, D, E, F, né? O outro é Ministros do Governo Dilma Rousseff, aí ele traz, todo mundo. Já tem do Michel Temer. Converte $499 americanos para o dólar canadense. O que é o BTC? É o Bitcoin.
Aí ele já me traz a cotação do BTC em cada... Já não é mais desse jeito, tá? Se você quiser, você tem que dizer qual é a língua. Mas na época estava $570 americanos. Bitcoin, conceito. Tecnofobia, conceito, se eu colocar, né? Aí tem o definição, tem lugares. Eu escolho aqui, né? O tecnofobia é pessoas que têm medo da tecnologia. Tecnofilia são pessoas apaixonadas, que nem eu, por tecnologia. Gatilhos. Tem alguém aqui com medo do futuro? Tem? Alguém aqui que tem medo de pensar assim no que vai ser o futuro com a tecnologia? Eu não tenho. Tecnologia Não vai tenho. ser bom demais. Eu acho que mesmo medo tiveram as pessoas quando criaram a faca, né? Porra, faca, meu Deus, como é que vai ser? Arma. Ai. Então a tecnologia também é assim. Os gatilhos são esses, olha, meaning, significados, sobre, não sei o quê. Aqui o comando definitivo. Quando você escreve, e aí se quiserem podem escrever. Quando você escreve no Google, software menos proprietário, abre aspas, open source, fecha aspas, TIL Guide, TIL Guide, xt:/PDF, site .edu.br, em URL .download. Aqui é um termo comum, eu posso usar até 32. Nesse caso aqui, quantos termos eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso usar 32. O operador não conta, mas o que está com o operador conta como termo, né? Menos proprietário. Eu quero que ele me traga tudo sobre software, mas que não me fale de software proprietário. No texto não tem a palavra proprietário, tá certo? Eu quero que ele me traga sobre open source, que é o mesmo do software livre, só que eu botei em inglês entre aspas, que é o que geralmente o pessoal usa. O TIL Guide, o TIL ele é um sinônimo. Eu uso o Guide, que é o mais intenso sinônimo que a ferramenta encontra. Ele não é um sinônimo absoluto, ele é um sinônimo relativo. Como assim? É um sinônimo contextual. Né? Não é assim, qual é o sinônimo da palavra sorriso, alegre? Não, não é isso. É no contexto do documento. Tá? E aí o Guide é muito forte, porque o Guide pode trazer o próprio Guide, que significa guia, pode trazer guia, dicas, truques, tips, tricks, tutoriais. E tutorials, que é em inglês. Então ele traz vários, como se substituindo a palavra guide por todos os sinônimos. Tá? Então vem vários resultados com cada uma dessas palavras. Quando eu ponho xt:/PDF, eu quero que ele me traga uma lista de documentos em PDF. Quando eu ponho site:/edu.br, ele diz, eu estou dizendo para ele que eu quero nos sites sobre faculdade aqui no Brasil. Né? EduBR, se eu não me engano, o FTB é EduBR. IFT é EduBR? Então pronto. Se você quiser se especificar mais, FTB, né? IFB. ifb.edu.br. Aí vai só nos sites do IFB, do Brasil inteiro. Quando eu ponho em URL, eu estou dizendo que eu quero que na URL do resultado tenha a palavra download, que é para eu baixar. Nem precisa, às vezes, download, tá? Então eu vou dar só um resultado aqui para vocês. Ó. Eu cliquei lá, dei o comando, aí ele traz para mim. Aí tem esse cara aqui, Research Guide Technology. Eu clico e ele traz para mim essa página. Eu posso ir aqui e baixar essa página para mim. Então traz muita coisa interessante. Marketing digital, se eu botar lá no lugar do software proprietário ou no open source. Aí vem um monte de... Aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Marketing digital. Vou tirar os outros, que não tem nada a ver, né? Aí ele traz a MCDA Selection, da Cielo. Conceito e estratégia de marketing digital para startup finlandesa. Aí ele traz o documento, cara. É muita coisa. Com esse simples comando aí, eu encontro livros, para você ter uma ideia. Né? Eu vou colocar lá no... Se vocês quiserem, manda para o Dexanger. Se vocês quiserem ajudar o palestrante, compra o livro. Se você colocar hashtag o senhor da busca, você vai encontrar informações minhas.
Motor de conhecimento computacional é aquele cara lá que eu falei, o Wolfram Alpha. Ele não é um motor de busca. Ele é um motor de conhecimento computacional. É tudo sobre matemática, física, eu acho que até química. Ele tem sites dedicados a torneios internacionais sobre matemática. Né? Wolfram Alpha. Ah, tá. Eu tenho um link aqui. Tá aqui o cara. É esse cara aqui. Eu assino ele. Eu assino ele a assinatura média. Eu não assino a assinatura total. Por quê? Total é para engenheiro. Eu não sou engenheiro. Mas eu quero. Lembra de um aplicativo que o Google criou? Que você clicava na fórmula e ele dava a solução passo a passo? Esse cara faz isso. Você põe a fórmula aqui, aí ele dá o resultado passo a passo. Olha. Soluções passo a passo. Ó. Quando eu clico nesse cara aqui, ó, pá, aí ele traz a solução passo a passo da fórmula. Qual foi o valor, o que é. E desenhada a fórmula também. Era isso aí. Beleza? É muito além da busca? Muito além da busca. O que é que a senhora quer? Volta lá pra eu pegar O quê? Isso aqui? Isso essa aqui? imagem, precisa de imagem específica, né? Eu quero imagem tipo esotérica, PNG, que facilita. Para achar imagem? Imagem. Sim. Por exemplo, eu estou lá no Google. Vamos lá no Google de novo. Aí eu quero, por exemplo, Linux. Eu vou trazer Linux aqui. Linux, beleza? Tá. Aí eu vou lá no imagem. Aí vem um monte de coisa. Aí eu posso acrescentar aqui na busca para ir afunilando. Logo. Já afunila a resposta. Aí eu quero, por exemplo, uma logo dele com fundo transparente. Para eu botar em cima de uma apresentação. Aí eu ponho XT, PNG. Aí ele traz as imagens com fundo transparente. Ó, tá vendo? Fundo transparente. Isso daqui fica em cima de uma outra imagem que parece. O recorte é perfeito. Por exemplo, eu gosto muito de colocar aqui, por exemplo, resume. Resume está em inglês. Aí eu ponho assim, resume artist. Ele traz currículos de designers que criam currículos voltados para aquela profissão, personalizado. Olha esse resumo desse cara aqui, como é fantástico. A imagem dele. Ó. Ele é um infografista, é um infografista. Aí ele criou isso aqui. Tem uns que é tipo estatística, é tipo um infográfico. Ah, sim, vou fazer um infográfico aqui só porque é muito interessante. Por exemplo, browser, history, a história dos browsers, dos navegadores. Aí eu ponho infographic. O conselho é que seja em inglês, para te pegar as melhores imagens. Claro, vai estar tudo em inglês, mas aí eu vou te dar uma outra título. Olha só, aqui a história dos navegadores aqui. Ó, outro aqui. Aí você tem um documento em inglês, né? Tem essa extensão aqui que é fantástica, ela traz todos os aplicativos do Google. Aí eu vou lá no tradutor. Aí eu coloco uma palavra em inglês, mas aqui eu posso carregar um documento em inglês. Ó. Eu escolho o documento que está em inglês, deve estar lá no meu download. Stable Current, Handbook. Aqui, ó, Handbook Open Source Tools. É um livro que fala sobre ferramentas livres. Aí eu vou pedir para ele fazer o translate. Está em PDF, tá? Ali embaixo ele está enviando lá. Isso. Ele diz aí 28%, 42%, bem aqui, ó. 49%. Aqui embaixo, tá vendo? Aí embaixo. Bem aqui, ó, 63%. Esse translate você cria até um dicionário. Até 1000 palavras é gratuito. A partir de 1000 você tem que pagar para o Google. E quem precisa mais de 1000 palavras? Você vai fazer um dicionário aí de 3 páginas, rapidinho. Aí ele traz
Ó, manual de ferramentas de código aberto. Foi perfeita a tradução. Perfeito. Página tal, manual de aberto aí já não foi tão perfeito. Aí vem, ó. Já ia criticar. Não, mas e se a minha filha estivesse aqui, então ia ser pior. O constante e rápido progresso feito pela humanidade na Revolução Industrial e mais recentemente na era da tecnologia da informação pode ser diretamente atribuído a compartilhamento de conhecimento entre várias disciplinas. Foi perfeita a tradução. Tirou o PDF, Não. página. Ele pegou o PDF. Eu já tinha baixado um PDF, estava na minha máquina. Aí eu entrei no Google Translate. Né? Aqui eu ponho textos que eu copio e colo em inglês, aí ele vai traduzir para português. Ou qualquer uma de tantas outras. A pergunta dele é o seguinte: o que é gerado depois? Salva, não, aí tu vai ter que gerar o PDF. Aí tu vai ter que dar um print e ele salva como PDF. Mas você pode salvar como um documento qualquer. Tá certo? E aqui você carrega o documento. Tem tantas coisas maravilhosas, cara. Tem um cara, leitor de OCR. Eu posso, por exemplo, tem páginas em inglês. Aqui, se você colocar o link da página em inglês, pedir para ele traduzir, aí ele vai traduzir e quando você clicar, você já vai clicar na página traduzida. Aqui dentro do Translate. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, essa aqui é uma página... Já existe uma ferramenta que traduz automaticamente, tá? Ela está agindo automaticamente. Aqui, eu vou pegar esse cara aqui, que está em inglês, vou lá na ferramenta de tradução, coloco o link da página em inglês. Quando eu clico aqui, ele já clica trazendo a traduzida. Calendário solar. Peraí, cadê? Olha aqui os documentos digitais, de marketing digital aqui. Peraí, deixa eu achar. Aqui. É porque aqui existe uma ferramenta de tradução implícita no Chrome que já está fazendo a tradução para mim. Mas aqui ele já traz e você navega com ele traduzido, entendeu? Mudar a cidade. Aí eu venho aqui, mudo a cidade, parar, enviar. E aí ele começa a navegar com ela traduzida. Aqui dentro, ó, você ainda está no Translate aqui em cima, tá vendo? Tem muita coisa boa, cara, que eu poderia passar aqui. Essa palestra, para você ter uma ideia, ela durava 4 horas e meia. E eu fiz uma vez 4 horas e meia falando, sem cessar. E aí teve um horário da merenda na faculdade, né? Onde é a antiga Fastec, lá no Pistão Sul. Aí quando foi a hora do recreio, gente, vocês querem ir pro recreio? Oi, meu filhote, desculpa não ter atendido. Meu amigo professor também. Aí o cara disse, não, porra, continua aí. E o mais legal é o seguinte, na Fastec tinha eu acho que era 3 vezes esse aqui, né? E era assim, não era com palco, não, era assim, tudo no mesmo nível. Aí tinha 1, 2, 3 áreas para circular, as 3 com gente sentada no chão. Atrás, então, um monte de gente em pé. Aí, olha, 15 minutos para merenda. Não, pode prosseguir, não. Cara, era 4 horas, porque eu dava exemplo de tradução, de OCR. Você dá um print screen, tem um site que é protegido. Você não consegue selecionar o texto, ele não deixa. Você dá um print screen. Né? Tem site que não deixa fazer o print screen, mas você tem uma extensão que faz a varredura e gera uma imagem. Gerou a imagem, aí você carrega. Foi ótima. Tchau, meu amor, um beijo. Tchau. Aí você carrega a imagem e ele transforma a imagem em texto no mesmo documento. São as ferramentas do Drive. Vamos fazer uma oficina então de ferramentas. Eu tenho uma palestra que é produtividade digital. Você pensa, por exemplo, tem 10 ferramentas excelentes para professor, que elas coletam plágio de trabalho. Você carrega o trabalho todo. Aí ele te dá uma estatística, diz assim, 50% plagiado. Essa aí se parte você pegou de tal coisa. Então, ferramentas fantásticas, cara, que, porra, muito, muito bom. O Google é assim, tudo na vida tem um lado ruim e um lado bom. Eu acho ele excelente. Tem um pessoal aí que diz, porra, rastreia, não quero saber, não sei o que, não quero saber de rastrear, aí não tem o smartphone, mas tem um iPhone. Aí, pô. Ele não vai ser rastreado. É isso aí, gente. Eu espero que tenha sido bom.